Fim de ano, hora de viajar e de ficar atento aos problemas de saúde para quem passa muito tempo no carro ou no avião. Nessa semana, a atriz Suzana Vieira foi internada com uma trombose. Tudo depois dela ficar 10 horas no voo entre Brasil e os Estados Unidos. Em longas viagens de avião ou de carro, ficar com as pernas paradas numa mesma posição, principalmente com elas para baixo, dificulta a circulação sanguínea. Isso pode provocar inchaço e dores nas pernas, principalmente para quem tem varizes, quando as veias se dilatam por causa do acúmulo do sangue. Nos casos mais graves, há um entupimento das veias, a chamada trombose. Essa chance que a perna tem de ficar muitas horas parada aumenta muito o risco e outros fatores também, como a idade. Foi o que aconteceu com a atriz Suzana Vieira. Ela enfrentou na semana passada um voo de cerca de 10 horas, de Miami para o Rio de Janeiro. A atriz teve trombose na perna e foi parar no hospital. A trombose se caracteriza pela obstrução do fluxo sanguíneo e a formação de coágulo em uma veia, geralmente nas pernas. Assim que o coágulo se forma, o paciente sente dor e inchaço no local. Em seguida aparecem as queimações, sensação de peso e ardência. A doença atinge, em média, 180 mil brasileiros por ano. Em geral, a perna é pior porque dentro da perna o sangue tem que subir contra a gravidade. Por isso, ficar sentado durante mais de 4 horas e sem movimentar as pernas pode causar problemas de circulação. Algumas pessoas estão mais propensas a sofrer com isso. No grupo de risco estão idosos, grávidas e mulheres que tomam pílula anticoncepcional, principalmente se forem fumantes, obesos e pessoas sedentárias. Quem já tiver a circulação comprometida, como os hipertensos e diabéticos, também entram no grupo de risco, além das pessoas que têm um fator genético hereditário. Por isso é preciso tomar alguns cuidados. Se você vai fazer um longo voo de avião, bastam algumas atitudes simples de prevenção. O importante é lembrar sempre de manter o sangue das pernas circulando. Se você estiver num voo comercial, num avião de grande porte, o ideal é levantar de hora em hora. Mas se não for possível, como num avião pequeno como esse, bastam alguns exercícios simples, como balançar as pernas, alongar os pés e mexer os dedos. Além disso, é sempre bom manter-se hidratado, beber bastante água e evitar as bebidas alcoólicas. Por isso, é importante seguir algumas dicas. Quem vai passar um longo tempo na estrada também precisa ter cuidado. Os riscos para quem viaja de carro, de avião ou de ônibus são os mesmos. A diferença é que de carro você escolhe a hora de dar aquela paradinha estratégica para dar uma esticada nas pernas. Doutor Guilherme está aqui com a gente. Doutor, quantas vezes durante uma longa viagem o ideal é a gente parar para levantar e esticar as pernas? Olha, o ideal é que a gente pare entre 1h30 a cada 2 horas, entendeu? 1h30, 2 horas, dá aquela parada, dá aquela voltinha, andou... Isso já mantém a circulação? Já é o suficiente. E se a viagem for à noite, sem local de parada na estrada? E se a pessoa não puder sair do carro? O jeito é se exercitar dentro do veículo. O especialista indica ainda o uso de uma meia elástica. A meia elástica não substitui a movimentação das pernas, mas de qualquer forma, soma-se a movimentação das pernas. Se você realmente dormir durante 9 horas e não se movimentar, ainda assim é muito melhor estar de meia elástica, porque ela comprime de uma maneira eficiente as pernas e mantém essa panturrilha vazia de sangue inflamado. Cíntia, que você conheceu no início dessa reportagem, enfrentou 12 horas de voo, continua viajando pelo mundo. Ela aprendeu a lição e ainda desenvolveu um jeitinho de cumprir as dicas ao pé da letra.
Eu levanto várias vezes no voo, acho que é importante às vezes, até botar um despertadorzinho para poder lembrar, né? Porque às vezes a gente dorme e esquece, ainda mais em voos mais longos.